Em John Wick 4, Baba Yaga, nós acompanhamos o John Wick em mais uma matança desenfreada em busca de redenção para conseguir se livrar de uma vez por todas da perseguição da alta cúpula e de um novo inimigo que faz de tudo para que isso não aconteça. O que parece ser uma missão quase impossível, já que o preço por sua cabeça vai aumentando cada vez mais. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. John Wick é uma franquia de filmes de ação que surgiu como um alívio para os fãs desse gênero, porque nos últimos anos a gente não teve grandes filmes de ação e os poucos que conseguiam se destacar eram muito genéricos e repetiam sempre as mesmas fórmulas que funcionavam no passado, mas com o passar dos anos começaram a cansar o público. Porque todo filme de ação era a mesma coisa, alguém era sequestrado e o protagonista fodão era designado para resolver a situação. Ele até passava por alguns perrengues durante essa missão, mas no final ele sempre conseguia resolver qualquer tipo de situação, por mais impossíveis que elas fossem. E muitas vezes nesses filmes não eram criados nenhum tipo de background para deixar a gente mais engajado com a história do filme e com os personagens, o que fazia com que pouco tempo depois de assistir esses filmes a gente já nem lembrasse mais deles. Não que o John Wick não se utilize dessas fórmulas, porque ele se utiliza sim, mas o segredo tá na execução e na forma como a trama é conduzida. E isso é tão bem feito em John Wick que é isso que diferencia ele desse oceano de filmes de ação que tem por aí, e é o que torna ele tão memorável. Em John Wick nós temos um universo muito bem estruturado que faz total sentido dentro daquele contexto. Um mundo onde o assassinato é regulamentado com muito jogo de poder, onde regras foram criadas, mas que tudo é muito fácil de entender. E a forma como a trama é conduzida ajuda a gente a entender a complexidade e o peso que as decisões dos personagens têm dentro da trama. A gente sabe que o John Wick quebrou algumas regras ainda nos primeiros filmes, e isso desencadeou uma série de consequências e eventos que foram se acumulando até o quarto filme da franquia, tamanha proporção que isso tomou. Mas o que mais se destaca em todos os filmes do John Wick, pelo menos pra mim, é a coreografia das cenas de ação, que é um espetáculo à parte, principalmente as cenas de lutas, mas em especial a forma como o John Wick executa os inimigos, porque, meu amigo, o que é aquilo? Sempre imponente, sem demonstrar emoções, e as cenas são muito bem construídas pela edição e pela montagem do filme, que conseguem passar com clareza tudo o que tá acontecendo, escolhendo os melhores ângulos de câmera e sem fazer aqueles cortes bruscos que faz a gente se perder no que está acontecendo. E isso é muito mérito dos dublês e também do Keanu Reeves, que se propôs a aprender todos aqueles movimentos complexos para deixar os filmes cada vez mais realistas. E olha, eles conseguiram, porque nas sequências de lutas mais longas a gente fica hipnotizado. Eu, pelo menos, nem pisco assistindo aquele espetáculo. E aqui em John Wick 4 isso não é diferente. Tudo que a gente estava acostumado a ver nos outros filmes estão presentes aqui. As cenas de luta muito bem coreografadas, todo aquele exagero que a gente releva, afinal é John Wick, né? Tipo, os caras sofrerem muito dano, apanhar, tomar tiro, cair de escada, tomar facada, flechada e não morrer ou se levantar como se nada tivesse acontecido. Nesse filme tem muito isso, mas eles fazem de uma forma tão foda que a gente não tá nem aí, a gente quer ver mais disso. Cala a boca e pega o dinheiro! Tem uma sequência de ação dentro do filme feita só com carros que é muito foda e ilustra muito bem isso que eu tô falando. E eu agradeço ao pessoal onde eu assisti o filme, porque eles deixaram o volume no talo e isso aumentou muito a experiência de assistir essas cenas. Parabéns! O filme também é muito emocionante, a gente consegue sentir o cansaço do John Wick, tanto pela idade dele que já está avançada, porque ele já tinha se aposentado, quanto pelas incessantes batalhas que ele vem travando com o mundo todo. E esse filme trata muito disso, a gente percebe que ele quer ter paz e liberdade para descansar, mas a responsabilidade e as consequências de tudo que ele fez no passado vão atormentar ele até o fim. Mas é o John Wick, né? O cara continua imponente como sempre, ele se importa muito com os amigos dele, mas de uma forma um pouco diferente. Como todo mundo no universo de John Wick é muito durão, às vezes parece que ninguém tá nem pra ninguém e não tem espaço pra emoção dentro da trama. E que todo mundo ali é vazio por dentro e só se importa com os próprios interesses. O que não deixa de ser verdade, eu tenho que admitir. Mas ali nas entrelinhas a gente consegue ver que eles se importam sim. Só que a própria realidade daquela sociedade obriga essas pessoas a serem e agirem dessa forma. Muito frias
boas e más, porque se não for assim, elas não sobrevivem naquele universo caótico. O problema é quando os interesses dos amigos do John Wick se chocam com os dele. Aí eu sinto muito, porque o nome do filme é John Wick e ele não mede esforços para conseguir concluir os objetivos dele, mesmo que isso signifique passar por cima de um amigo. Só que ele sempre tenta evitar isso ao máximo, e isso fica muito perceptível aqui nesse quarto filme da franquia. Só que se em último caso ele tiver que matar um amigo, isso não diminui o pesar que ele vai sentir no coração. A maior parte do filme se passa à noite, o que aumenta muito a sensação de perigo e urgência pro John Wick resolver logo os problemas dele. E esse filme não dá trégua, é o tempo inteiro coisas acontecendo e voltando a nossa atenção pro filme. E embora ele tenha quase 3 horas de duração, a sensação que dá é que ele passou em 2 horas. Eles conseguiram fazer com que o filme fosse muito interessante do início ao fim e fazer com que a gente saísse do cinema totalmente satisfeito com o que foi apresentado. E o final desse filme consegue quebrar qualquer um. Quem já viu sabe do que eu tô falando. John Wick é um filmaço e conseguiu ser tão grandioso quanto os outros filmes da franquia. E conseguiu provar que dá pra se sobressair mesmo utilizando fórmulas que já foram bem estabelecidas e muito utilizadas dentro de um gênero. Porque no final o que importa mesmo é como a história foi construída e executada. Coisa que o Shazam Fúria dos Deuses não fez. Mas se você quiser saber por que eu tô dizendo isso, confere esse vídeo aqui. Te vejo lá.